Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 29 de outubro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Israel, lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos hoje a primeira indicação, as primeiras evidências de que Israel, de fato, entrou aqui na faixa de Gaza e, inclusive, já conquistou algumas regiões aqui, né? Tem vários pedaços aqui que foram já controlados por Israel dentro da faixa de Gaza. Porém, Israel está indo com muito cuidado, parece que está de fato seguindo o conselho americano de evitar ao máximo efeitos colaterais, ou seja, evitar ao máximo a morte da população de palestinos inocentes que tem ali, né? Eu acho que é uma saída razoável, aquilo que eu falo para vocês, o tamanho da barbaridade que foi o ataque do Hamas justificaria até uma resposta com uma violência maior, mas é bom separar mesmo as coisas, que bom que Israel está adotando uma política de minimizar os danos na população palestina, né? Bom, além da invasão aqui, a gente tem informações sobre a conectividade de internet que foi restaurada lá em Gaza. O Elon Musk parece que está se oferecendo para levar a Starlink para lá, mas o próprio Elon Musk falou que só vai ligar um terminal lá na faixa de Gaza com autorização de Israel e dos Estados Unidos, né? Bom, tivemos mais alguns confrontos aqui e na Cisjordânia e também no norte de Israel, mas as notícias ontem foram principalmente aqui na faixa de Gaza mesmo, né? E vamos falar também sobre a votação na ONU, que não condenou o ataque terrorista do Hamas. Olha que coisa, né? A ONU fez uma resolução condenando o Estado de Israel por por responder a esse ataque, mas não condenou o ataque original, que foi claramente um ato terrorista. Eu vou dizer um negócio de novo, a ONU não serve para nada. Fecha aquele negócio, vende o prédio, demite todo mundo, inútil a ONU, né? Vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. As notícias foram sugeridas por Slava Ukraini, Imposto para Cervejinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui a gente tem algumas imagens do que aconteceu na noite passada lá em Gaza, então continuou com um grande número de bombardeios ali na região, a Força Aérea Israelense e também a ação pelo chão lá de Israel. Temos mais imagens liberadas aqui das ações em terra lá de Israel dentro da faixa de Gaza. Felizmente aqui eu estou vendo os tanques já separados, assim é melhor realmente, fico mais tranquilo. Aqui tem a imagem dos tanques andando ali dentro da faixa de Gaza. Aqui já imagens durante o dia de hoje, né, o dia 29 de outubro. Os tanques continuam avançando ali dentro da faixa de Gaza. Parece que em determinado momento eles descobriram uma reunião que estava acontecendo, um edifício onde estava acontecendo uma reunião de terroristas, e daí, a partir do solo, eles direcionaram fogo de helicóptero naquela posição e neutralizaram vários militantes do Hamas, né? Então, excelente esse tipo de ação cuidadosa de identificar onde estão as células terroristas ali mesmo e assim fazer o ataque, né? Teve várias imagens também dos tanques andando na praia mesmo ali na faixa de Gaza, ou seja, eles estão avançando a partir daqui do norte, né? Vieram aqui nesse sentido aqui, bem usando a praia para avançar aqui, né? Tem várias imagens disso, aqui também já ali na coisa, e aqui uma casa que os israelenses estão colocando a bandeira de Israel ali, ou seja, determinando como sendo, provavelmente vai ser uma base de operações que eles têm ali na região. Essa mesma casa vista aqui, dá para ver que tem um tanque aqui do lado guardando essa região aqui, né? E inclusive o pessoal fez aqui a geolocalização. É muito legal como eles fazem a geolocalização aqui, mas chegaram à conclusão que é neste ponto específico aqui, né? Então, onde tem um resort aqui, Bianco Resort, e aí tem algumas casas aqui, o pessoal realmente é uma região, parece que de veraneio, né? E aqui seria essa casa que foi tomada pelos israelenses, né? Se você botar aqui o fundo, dá para ver que é realmente uma casa isolada aqui, e os israelenses provavelmente estão fazendo dela um ponto de operações aqui nessa região, marcaram ela com a bandeirinha de Israel ali, né? Bom, e com isso a gente tem o primeiro ponto que permite traçar o primeiro mapa dessa invasão lá na região da faixa de Gaza, né? Como vocês podem ver aqui,
o ArMapper ele trouxe aqui para a gente um primeiro mapa da região. Então essa área aqui na faixa de Gaza é a área que foi ordenada a evacuação, mas por hora ela não é ainda controlada por Israel, né? Israel parece que o maior esforço deles veio nesse sentido aqui. Então houve algum confronto, essas marquinhas, essas estrelinhas vermelhas é onde teve algum confronto com tropas do Hamas, né, com guerrilheiros, com terroristas do Hamas. Então os israelenses conseguiram avançar bem aqui, tomaram toda essa área aqui. Aqui, em Ben Hanon, que eles tinham focado ontem, aparentemente não avançaram muita coisa, entraram dentro da área da faixa de Gaza, mas foram recebidos com defesas lá do Hamas, então não avançaram muito aqui. Agora, avançaram também aqui nessa região, onde eles certamente pretendem fazer o corte aqui, né, da faixa de Gaza, isolar a cidade de Gaza em si. Inclusive, eu estava vendo alguns vídeos sobre a guerra com o Hamas em 2009, né, e foi basicamente a mesma ideia que eles tiveram na época, cortar aqui e agir aqui na faixa de Gaza. Naquela época, porém, a ideia de Israel não era acabar com o Hamas, era meramente limitar o poder de fogo do Hamas, uma vez que o Hamas tinha recentemente ganho a eleição na faixa de Gaza, né? Se tirar o Hamas ia ficar quem ali, né? Ia ser meio que desrespeitar a democracia da região ali. Então, eles optaram naquela época por só fazer o que eles chamaram de aparar a grama, ou seja, tirar a capacidade de fogo do Hamas sem acabar com o Hamas completamente. Depois isso foi entendido como um erro por Israel, porque realmente deveriam ter aproveitado que estavam controlando toda essa área para extinguir de uma vez o Hamas. Eu acredito que dessa vez vai ser esse o objetivo deles, né? E dá para ver também que tem operações israelenses em outros pontos aqui na faixa de Gaza, mais ao sul, né? Embora eles tenham demandado a evacuação ou recomendado a evacuação aqui do norte, eles também estão fazendo operações aqui ao sul. Todas essas áreas roxas com o traço rosa, né, é justamente áreas que Israel está dominando nesse momento, segundo as informações que a gente tem até aqui, né? Então, e aqui no sul, inclusive perto de Rafah, né, perto já do Egito, houve confronto também. Você tem duas estrelinhas aqui mostrando que aqui também houve resistência do pessoal do Hamas. Então, essa é a situação atual. Israel parece estar indo devagar, o que está de acordo com o que a gente imaginava, né? Os oficiais americanos estão dizendo aqui que a abordagem de Israel nessa operação terrestre dela está alinhada com o que disse os Estados Unidos. Lembra que ontem os Estados Unidos falaram que, olha, que a gente não recomenda uma ação radical de entrar e fazer terra arrasada na faixa de Gaza e coisa e tal. Muita gente ficou na dúvida até, será que Israel está desobedecendo os Estados Unidos? Israel está optando por invadir de qualquer jeito e coisa e tal? Mas eu já tinha falado isso para vocês. De fato, o planejamento de Israel era muito mais radical do que esse daqui, aparentemente, pelas informações que a gente não tem certeza de nada, né? Mas pelas informações era algo muito mais radical. Eles resolveram fazer uma coisa mais gradual, mais devagar, menos incisiva, porque embora isso isso seja mais difícil no final das contas, mas poupa mais os civis ali em Gaza, né? Então parece que, ao contrário do que estão dizendo aqui, né, Israel não suspendeu seus planos de uma invasão de grande escala em Gaza. Ele, na verdade, está fazendo várias operações limitadas que vão expandindo gradualmente, né? Não é que não vai fazer a invasão, é que ele vai ser muito mais gradual, muito mais lento nisso daí do que ele estava planejando. Ele estava planejando um grande ataque de choque. Vai ser algo mais lento aqui, né? Mas no final das contas, você vai preservar a vida dos civis, é uma coisa desejável, sem dúvida alguma. Também foi confirmado que militares israelenses entraram em confronto com militantes palestinos ali na Erez Crossing. Erez Crossing é essa região aqui, ó, justamente aqui onde começou a ação, né? Aqui, ó, Erez Crossing. Erez é essa cidadezinha aqui, a passagem é essa daqui. E Israel, como a gente viu ontem, entrou aqui em Beit Hanun. Os tanques já estão dentro da faixa de Gaza, os tanques israelenses, mas eles não avançaram muito justamente porque houve confronto aqui, tá? O Hamas respondeu ao confronto aqui. Os israelenses disseram que um grupo de atiradores saíram de um túnel
próximo da fronteira norte, e vários militantes, vários terroristas do Hamas foram mortos pelos israelenses, né? É lógico, nessa situação a gente nunca fala em mortes das vítimas, né? Os israelenses são as vítimas nessa coisa, então é possível que tenha havido também israelenses mortos, é possível, mas nós não vamos falar sobre isso, só interessa as mortes do lado dos terroristas do Hamas. Então, houve também isso daí, né? O exército israelense também começou a lançar panfletos no norte de Gaza, explicando como se render com segurança às tropas israelenses. Então, na região que eles estão avançando ali, aquelas pessoas que quiserem se render para o exército podem fazer isso com segurança e vão ser cuidadas como prisioneiros de guerra de forma adequada e coisa e tal, né? Além disso, lógico, eles continuam mandando os folhetos pedindo para os civis em Gaza, para irem para a região sul da faixa de Gaza. A situação vai se tornar ali um campo de batalha, e os abrigos na parte norte de Gaza não são seguros, né? Não serão seguros, porque Israel vai precisar usar bombas anti-bunker por conta dos túneis lá do Hamas, e nessa situação os abrigos não resolvem nada, ao contrário, podem ser ainda piores, né? Vocês devem sair imediatamente e devem ir para áreas ao sul de Wadi Gaza, né? Wadi Gaza é esse córregozinho que tem aqui no meio da faixa de Gaza, então tem que ir para o sul disso daqui, é o que os israelenses estão pedindo, né? E além disso, a gente sabe que eles estão entrando aqui nessa região, então muito em breve vai se tornar impossível passar por aqui, porque eles provavelmente vão estabelecer uma defesa aqui nessa região, impedindo o trânsito de pessoas aqui, né? Bom, há confrontos também no norte, ali entre o Hezbollah e o exército israelense. Aparentemente dá para ver aqui que a base Al-Abad, que é uma base usada pela força israelense, né, pelo exército israelense, ela está pegando fogo, né? Isso é um possível ataque ali dos soldados do Hezbollah, dos terroristas do Hezbollah. Espero que não seja nada muito sério, né? E também teve muito alerta de ataque aéreo lá no norte de Israel. Na verdade, se você olhar aqui, continua tendo também bombardeio de foguetes do Hamas aqui, ó. Houve em Ashdod, houve também um impacto de foguetes, aqui continua havendo foguetes para Tel Aviv, enfim, infelizmente o Hamas não para de lançar os foguetes dele aqui a partir da faixa de Gaza, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala que os israelenses, os palestinos, estão tentando pintar essa entrada de Israel na faixa de Gaza como um fracasso. Como a gente viu aqui, houve de fato confronto aqui em Beit Hanun, né? Eles não conseguiram avançar muito por aqui, teve confronto em outros pontos também, mas é aquilo que eu falo para vocês, o fato de Israel estar devagar ali é muito mais um cuidado dos israelenses para não causar danos nos palestinos, né, nos civis, do que qualquer outra coisa, mas as brigadas Al-Qassem, que são a força armada lá do Hamas, eles estão dizendo que estão conseguindo ganhar, que o IDF está perdendo, e que foi uma falha e coisa e tal, isso numa tentativa de encorajar os civis a ficar no norte da faixa de Gaza, ou seja, para o pessoal do Hamas, os civis saírem, quanto mais civil sair do norte de Gaza, é pior para eles, porque o exército israelense fica com mais liberdade para matar os terroristas ali, né? Então, realmente está tendo essa discussão aí, está tendo essa propaganda do Hamas nesse sentido, mas isso daí é falso. Houve sim alguns confrontos, mas nada significativo, né? Também uma outra milícia palestina que fica na Cisjordânia, a Cova do Leão, né? Ela está fazendo mobilizações e pode tentar ações ali na Cisjordânia. Algumas pessoas perguntam, né? Se o problema aqui na faixa de Gaza, por que os israelenses também estão envolvidos em coisas aqui na Cisjordânia? Por motivos óbvios, né? Como são palestinos também, o pessoal aqui na Cisjordânia tem muito contato com o Hamas. Existem pessoas na Cisjordânia que apoiam o Hamas e coisa e tal, então não é impossível que essa guerra esparrame pelo menos um pouco também para o lado aqui da Cisjordânia, e Israel está tomando os cuidados necessários para evitar que isso aconteça. Seria um problema muito maior se isso acontecer também para o lado de cá, né? O Irã continua falando que, em caso de Israel invadir a faixa de Gaza, que vai tomar medidas e coisa e tal. Até aqui não fez nada.
mas continua soltando essa da coisa. É tipo o Putin, né? Fica falando que vai fazer, que vai fazer. Na verdade, não tem como fazer nada, porque qualquer medida que ele tomar, os Estados Unidos está ali do lado, vai ser terrível, porque vai começar a terceira guerra, mas o Irã sabe que não tem como sair vivo disso, né? Então vão ficar ameaçando, ameaçando, mas nada significativo. Bom, uma boa notícia, lembra que ontem a gente falou que houve uma queda na internet lá na faixa de Gaza. Essa internet já foi restaurada, ficou algumas horas com problemas, né? Repara que não chegou a zerar, mas ficou muito ruim aqui a internet e já está recuperando agora o serviço ali na região, né? E, inclusive, durante esse problema de falta de internet, o pessoal chegou a cogitar de botar antenas Starlink lá na faixa de Gaza, e o Elon Musk, inclusive, chegou a falar que Starlink vai apoiar a conectividade internacional de organizações reconhecidas internacionalmente dentro de Gaza. Ou seja, ele deixou claro que ele não iria liberar antenas da Starlink irrestritamente dentro da faixa de Gaza, até porque certamente elas seriam usadas pelo pessoal do Hamas, né? Mas que para entidades de ajuda internacionalmente reconhecidas seria possível, né? E o pessoal aqui de Israel reclamou que Israel vai usar todos os meios à sua disposição para evitar isso. O Hamas faz atividades terroristas, não tem nenhuma dúvida sobre isso, a gente sabe e o Musk sabe também. Hamas é ISIS. Talvez o Musk esteja interessado na condição de liberar os bebês que foram sequestrados, filhos e filhas, né? E o Elon Musk falou aqui, não somos tão inocentes. Até o meu post, nenhum terminal Starlink tentou conectar a partir de Gaza, né? Se algum tentar, nós iremos tomar medidas extraordinárias para confirmar que é usado apenas para razões humanitárias. Além disso, iremos fazer uma checagem de segurança, tanto com os Estados Unidos quanto com o governo de Israel, antes de ligar um único terminal lá na faixa de Gaza, né? Então, excelente, eu acho que está razoável a posição do Elon Musk com relação a Starlink lá, né? Muita gente critica o Elon Musk pela posição dele lá com a Rússia e coisa e tal, eu já falei para vocês da minha posição. Eu acho que o Elon Musk está sendo chantageado pela Rússia. É a minha visão. Mas enfim, não sei, né? E a posição dele aqui na Palestina é perfeitamente razoável. Fornecer conectividade para instituições de ajuda é razoável, né? Bom, olha só que coisa curiosa. Agora surgiu a informação. Lembra lá do hospital Al-Ahli que teriam morrido? Começou com 500 pessoas, depois foi para 800, em determinado momento estavam falando em 1.500 pessoas mortas, e aí no dia seguinte o pessoal olhou, era só o estacionamento que tinha pegado fogo, era um míssil do próprio da Jihad Islâmica Palestina, ou seja, não tinha nada a ver com Israel. Vocês lembram desse caso? Aconteceu alguns dias atrás, eu fiz um vídeo quase só sobre isso daí. Enfim, agora o que eles estão dizendo é o seguinte: em momento algum a autoridade palestina do Hamas, o Ministério da Saúde de Gaza, disse que 500 pessoas haviam morrido. Lembra que a manchete de todos os jornais é: segundo autoridades do Ministério da Saúde, 500 pessoas morreram no hospital Al-Ahli, coisa e tal? Lembra disso? Pois é, de onde é que os jornalistas tiraram essa informação? Não tem lugar nenhum isso daí. O Ministério da Saúde, mesmo o Hamas, nunca falou isso. Ou seja, essa informação surgiu do nada. Como que surge uma informação dessa do nada, né? Os oficiais das Nações Unidas ali na missão lá na faixa de Gaza estão dizendo que começou um caos completo com saques em vários armazéns deles, né? A gente não tem evidência disso. Essa imagem que eles botaram aqui não tem nada a ver com nada. Mas eles estão alegando isso, que o pessoal está sem comida e está começando a saquear os armazéns lá da faixa de Gaza. Eu não duvido nada que isso seja ação, na verdade, do Hamas e não da população lá, né? Bom, as Nações Unidas foram incapazes de propor uma resolução condenando o ataque do Hamas em Israel. Olha que coisa, não chegou a 2/3 dos votos. 55 países votaram contra, 25 se abstiveram, e aí os 88 que tiveram aqui, tudo bem que foi a maior votação, mas não foi suficiente para uma declaração contra o Hamas. Olha o nível que a ONU chegou. É o que eu falo, caramba,
Que lógica tem isso? Para que serve isso daqui? Um lixo completo. Né? Tudo bem que, como eu falei para vocês, isso aqui é resolução da Assembleia Geral. Resoluções da Assembleia Geral não valem o papel que elas são escritas porque não tem nenhum poder coercitivo. Então, para que vai ficar gastando papel fazendo isso daí, né? Gastando bit lá no painel eletrônico, queimando um pouquinho do bit lá do LED do painel eletrônico para fazer isso daqui, para quê? Não faz diferença nenhuma, né? Mas, enfim, de qualquer forma, ainda mostra o absurdo que chega nessa situação. Votos contrários nisso daí não foram capazes de condenar um grupo terrorista que invadiu de propósito pessoas pacíficas que estavam num show de música, aldeias pacíficas, entraram, mataram crianças, estupraram mulheres. Ah, não podemos condenar isso. Porra, então pra que serve a ONU, caralho? Se não é pra condenar esse tipo de coisa, pra que serve essa porcaria? Eu, sinceramente, vou te falar um negócio, tem que fechar essa coisa, né? Ah, olha só, lembra que a gente mencionou que o pessoal do Hamas falou que estava pronto para soltar os prisioneiros, né, os reféns que eles fizeram. A condição deles é que seja liberada os até 10 mil membros do Hamas que estão presos em cadeias em Israel, né? Tem um monte de gente que já foi preso em operações anteriores e coisa e tal, 10 mil pessoas, e deveriam ser trocados por esses 200 israelenses inocentes que estão sendo mantidos em cativeiro na faixa de Gaza, né? Eu acho pouco provável que Israel aceite esse tipo de coisa. Mais assustador é justamente esses rally anti-Israel que estão acontecendo no mundo todo, né? Impressionante mesmo o antissemitismo desse pessoal. Olha aqui, isso aqui foi um protesto, né, lá na Rússia. Em árabe, a multidão está cantando mate os judeus, assim, não tem nem sutileza. Não é nem uma coisa livre, Palestina livre, nem tem aquela sutileza do rio até o mar, não, é mate os judeus de uma vez, né? Mas não é o pior não, aqui, isso daqui, ó, uma multidão lá no Daguestão estava procurando judeus num hotel lá na Rússia, né? Olha só o nível que está acontecendo aqui. As pessoas saíram da Daguestão na Rússia procurando judeus nos hotéis lá da Rússia. Imagina a tragédia que isso pode levar. Aparentemente não encontraram nada, ou o pessoal do hotel conseguiu sugerir ou impedir que eles fizessem alguma coisa, mas olha o que eles estavam querendo. E aí, lógico, não ficaram satisfeitos. Isso daqui era um centro cultural judeu lá no Daguestão, na cidade de Naushik, e não estava pronto ainda, estava em construção e foi queimado pela multidão lá na Rússia, né? Aqui, ó, de novo, o pessoal também lá no Daguestão procurando na cidade, procurando casas de judeus na cidade. Meu amigo, olha só, é o que eu falo para vocês, a Rússia está caminhando na direção do antissemitismo assim abertamente, né? Essa propaganda antissemita do Putin lá na televisão, toda essa propaganda que está sendo gerada pela Rússia, olha só onde está levando isso daqui. A gente já viu esse filme antes, esse filme não acaba bem. É realmente impressionante isso. Mas você pode falar assim, mas tem outros protestos que são pacíficos. Esse daqui na Dinamarca e esse daqui na Suécia. E realmente são protestos mais comportados, embora tenha alguns absurdos aqui também. Ainda teve aqui um protesto de judeus anti-sionistas em Nova York. Existe isso, para quem não sabe, uma comunidade de judeus que mora fora de Israel e que é contra o Estado de Israel, por motivo que eu não sei qual, mas eles não gostam. Enfim, estão fazendo protestos aqui. E o que chama atenção são justamente esses protestos grandes contra Israel, no momento que Israel foi atacada pelo Hamas. Quem começou essa agressão foi o Hamas. Que ideia que tem esse pessoal de falar contra Israel nesse momento? A única lógica que tem isso daqui é, como diz o pessoal aqui, é propaganda russa, né? A desinformação russa está começando a aparecer nessa história, porque o Hamas em si nunca teve uma desinformação muito grande. O Irã, embora seja um país, em termos de engenharia, bastante desenvolvido, também nunca teve grandes capacidades de mobilização na área de informação. Então, o que está acontecendo aqui realmente é a propaganda russa sendo usada nisso daí. É mais uma prova de que os russos estão por trás desse ataque aqui do Hamas, né? E por falar em Elon Musk, propaganda russa e coisa e tal, olha só o Elon Musk fazendo desinformação pura aqui, né? É assim, porque tem várias bases americanas. Aqui, ó, o meme diz aqui, ó, é lógico que o Irã quer guerra. Olha como ele colocou o país dele perto das nossas bases militares, né? Inferindo que quem quer guerra é os Estados Unidos, porque tem um monte de base militar em torno do Irã. Só que isso aqui é falso.
Tem algumas bases militares no Oriente Médio americanas, de fato. Não tem nenhuma no Paquistão. Então isso aqui não tem. Afeganistão, os Estados Unidos não estão no Afeganistão há muito tempo. Turcomenistão, botaram uma base americana no Turcomenistão que não tem lógica nenhuma, né? No Iraque tem algumas mesmo, mas são muito menos do que está mostrado aqui. Da mesma forma dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, ou seja, isso daqui é um exagero do pessoal que está vendendo a exata mesma história que a Rússia falava lá da Ucrânia. Ah, porque os Estados Unidos querem colocar bases na Ucrânia. Nunca foi discutido isso. A Ucrânia queria entrar na OTAN, a OTAN falou não queremos a Ucrânia na OTAN, isso antes da guerra, né? Ou seja, mesmo isso não havia lógica. E depois que ela entrasse na OTAN, para botar uma base no país, ainda tinha que ser uma negociação adicional. Não havia nenhuma evidência disso, no entanto, o pessoal, as russetes por aí, foram falando, não, porque a OTAN estava andando para o leste, não sei o que lá, que absurdo. É a mesma propaganda que estão fazendo aqui com o Irã agora, né? Um absurdo completo, esse tipo de coisa. Enfim, mas é o que eu falo para vocês, esse tipo de desinformação, isso tem um efeito inicial, mas as pessoas aprendem. Elas tendem a perceber claramente a desinformação que está acontecendo. Num primeiro momento está tendo muita briga, muita passeata e coisa e tal, mas o pessoal vai perceber também pela própria informação descentralizada, vendo esse tipo de coisa aqui, ó, do pessoal do Daguestão procurando judeu na rua, caçando judeu em hotel, que, cara, isso daí, meu amigo, não é uma coisa boa. Isso lembra muito a tragédia que foi na Alemanha no século passado, né? Eu espero, sinceramente, que esse pessoal melhore. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.